Prevenção e controle da infecção associada aos cuidados de saúde. Precauções básicas. Ambiente residencial. A prestação de cuidados de saúde, qualquer que seja o lugar onde é efetuada, está associada ao risco de se poderem adquirir micro-organismos capazes de provocar infecções. Estas infecções são denominadas infecções associadas aos cuidados de saúde, IACs. Os prestadores de cuidados constituem elementos decisivos na prevenção do aparecimento e na transmissão das IACs, pelo que a adoção de boas práticas é essencial para a redução do número de casos. A responsabilidade da prevenção das IACs é de cada um em particular e de todos no geral, e é uma tarefa universal e permanente. Objetivos. Os objetivos deste módulo são: ter consciência da existência das IACs, das suas implicações para os indivíduos, unidades prestadoras de cuidados e sociedade em geral, e da importância da sua prevenção. Identificar os principais elementos do controle da infecção. Conhecer as boas práticas relacionadas com a prevenção e controle da infecção e aplicá-las no dia-a-dia de trabalho. IACs. Uma visão global. A febre baixou, Dona Isabel. Espero que se sinta melhor. A prestação de cuidados de saúde, seja em internamento, numa unidade de saúde e de apoio residencial, num hospital, em ambulatório ou domiciliária, pode dar origem à aquisição e à transmissão de infecções designadas por infecções associadas aos cuidados de saúde. A maior frequência de institucionalização em residências ou lares que existe hoje em dia, bem como a rotatividade entre essas instituições e os hospitais, leva a uma disseminação muito importante dos micro-organismos de uns locais para outros. Por isso, é frequente encontrarmos fora dos hospitais os micro-organismos tipicamente hospitalares. A Organização Mundial de Saúde reconhece que as IACs dificultam o tratamento adequado dos doentes por serem uma causa importante de morbilidade e mortalidade, sobretudo nos idosos e imunodeprimidos. A nível económico, as IACs implicam custos elevados para as pessoas que cuidamos, para as famílias e para a economia em geral, sejam eles diretos, devido ao aumento dos encargos e recursos hospitalares e sociais, sejam indiretos, relacionados com a perda de produtividade. A maioria das IACs surge devido ao não cumprimento das boas práticas de prevenção e controle da infecção pelos profissionais, pelo que a adoção das denominadas precauções básicas, com especial ênfase na higienização das mãos e na utilização de equipamento de proteção individual, contribuiriam certamente para reduzir o seu número. Estudos internacionais revelam que cerca de 1/3 das infecções adquiridas no decurso da prestação de cuidados são seguramente evitáveis. Prevenção e controle da infecção, principais elementos. O desenvolvimento das IACs depende da combinação de fatores relacionados com 3 elementos. Em primeiro lugar, a pessoa cuidada ou hospedeiro, no qual os fatores genéticos determinam o desenvolvimento e a gravidade das infecções. A administração de antibióticos constitui o principal fator de risco para uma IACs, assim como a idade, doenças prévias, doenças crónicas do foro respiratório, cardiovascular, metabólico ou neurológico. Em segundo lugar, o micro-organismo ou agente, cuja agressividade depende de características que lhe permitem violar as defesas do hospedeiro, multiplicar-se de forma ativa e resistir às terapêuticas anti-infecciosas. Finalmente, o ambiente, constituído por componentes animados, vivos, tais como os profissionais de saúde, em sentido lato, e pelas visitas. E o ambiente inanimado, que é constituído por edifícios, superfícies, materiais e equipamentos, clínicos e não clínicos, ar e água, roupas e resíduos, e ainda pela medicação e pelos alimentos. Prevenção e controle da infecção. Objetivos. Os objetivos da prevenção e controle da infecção são: prevenir o aparecimento dos micro-organismos causadores de IACs através de uma correta política de utilização de antibióticos, tanto a nível residencial como em ambulatório. Prevenir a transmissão cruzada desses micro-organismos de umas pessoas para as outras durante a prestação de cuidados, evitando assim a ocorrência da infecção, colonização e o aparecimento de surtos.
Prevenção e controle da infecção. Precauções básicas. As medidas básicas de prevenção e controle da infecção aplicam-se a todas as pessoas cuidadas, em todas as unidades de saúde e de apoio residencial, independentemente de haver suspeita ou confirmação da presença de um agente infeccioso. É fundamental aplicá-las na prática diária para atingir os objetivos da prevenção e controle da infecção. O conceito subjacente às precauções básicas é o de que quer as pessoas cuidadas, quer os seus objetos ou o seu ambiente imediato podem conter agentes infecciosos transmissíveis. E sendo assim, não há doentes de risco, mas sim procedimentos de risco. Podemos ver neste quadro as principais precauções básicas, das quais vamos destacar algumas neste vídeo. Higiene das mãos. A higienização das mãos é a medida, por si só, mais eficaz na prevenção e controle da infecção. Aplica-se tanto aos profissionais como às pessoas cuidadas, familiares e outras visitas a unidades de saúde e de apoio residencial, ou mesmo nos próprios domicílios onde residem e são assistidas. A Organização Mundial de Saúde indica 5 momentos para a higiene das mãos. O primeiro momento é antes do contacto com a pessoa cuidada. Sr. Freitas, bom dia. Vou já ajudá-lo a levantar-se. O segundo momento é antes do contacto direto ou indireto com mucosas, com dispositivos médicos ou equipamentos ou produtos dos cuidados de saúde. Está na hora de tomar a sua medicação, Dona Carlota. O terceiro momento é após risco de exposição a fluidos orgânicos. O quarto momento é após o contacto com a pessoa cuidada. O quinto momento é após o contacto com o ambiente envolvente da pessoa cuidada. Está lá? Para que a higienização das mãos seja realmente eficaz, é fundamental cumprirem-se estes princípios. Devem retirar-se joias e adornos de mãos e antebraços antes de iniciar o turno de trabalho. São interditas as pulseiras de tecido porque não se removem, sendo um reservatório de micro-organismos que impede uma higiene correta das mãos. Devem-se manter as unhas limpas, curtas e sem verniz, de modo a impedir a acumulação de micro-organismos nestes locais. Para lavar corretamente as mãos com água e sabão, devemos proceder da seguinte forma. Em primeiro lugar, molhar as mãos, colocar sabão líquido e esfregar as mãos, palma com palma. Em segundo lugar, esfregar palma com o dorso da mão. Depois, esfregar palma, com os dedos entrelaçados, nunca devemos esquecer os passos interdigitais. Seguidamente, costas dos dedos em oposição à palma, com os dedos interligados. Devemos ainda esfregar em rotação o espaço do polegar direito com a palma esquerda e vice-versa. Friccionar em rotação com os dedos juntos, na zona anterior, toda a palma da mão esquerda e vice-versa. Por último, enxaguar as mãos com água e secar com um toalhete descartável. Feche a torneira com o cotovelo ou utilize um toalhete descartável se esta for de comando manual. Coloque os toalhetes no contentor de resíduos apropriado. Este procedimento deve durar entre 40 a 60 segundos. Quando as torneiras só possam ser abertas com a mão após a lavagem e secagem das mãos, estas devem ser fechadas com um toalhete. Assim, evita-se a recontaminação das mãos após a higienização. A higiene das mãos pode ser feita com recurso à água e sabão ou à utilização de soluções de base alcoólica, o que depende do local de prestação de cuidados, da sujidade visível nas mãos e do tipo de procedimento efetuado. Quando as mãos estiverem sujas à vista, devem ser obrigatoriamente lavadas com água e sabão. Sempre que as mãos estiverem limpas à vista, podem ser higienizadas por fricção com a solução antisséptica de base alcoólica.
Sr. Almeida, sou César. Venho fazer a sua higiene. O auxiliar César, que acabou de entrar no quarto, deve higienizar as suas mãos neste momento para evitar o risco de contaminação. Equipamento de proteção individual. Depois de falarmos da higienização das mãos, vamos falar agora da utilização do equipamento de proteção individual, outra das medidas de precaução básica. O equipamento de proteção individual deve ser utilizado na interação com a pessoa cuidada, devendo ser selecionado com uma barreira protetora mais apropriada em função do contacto previsto e do procedimento a realizar. Devemos usá-lo racionalmente. Deste equipamento destaca-se o avental de plástico, a bata, a máscara e as luvas. Devemos lembrar que o mesmo equipamento de proteção individual não pode ser nunca utilizado em vários doentes. Oh, Carla, desculpa. Eu nem sei como isto me aconteceu. Que coisa. Eu estou tão envergonhada. Vou-me dar a roupa da sua cama, Dona Isabel. A senhora não se preocupe que eu faço isso num instantinho. As luvas devem ser utilizadas durante todas as atividades em que haja risco de transmissão de micro-organismos. Devem ser colocadas após a higiene das mãos e removidas imediatamente após a sua utilização. Depois, é fundamental proceder à higienização das mãos. Passar de uma pessoa para outra com as mesmas luvas é considerado um erro grave no controle e prevenção da transmissão cruzada de infecção. Como vimos, as luvas só devem ser utilizadas como barreira de proteção, pelo que devem ser tiradas logo após o procedimento realizado. A Carla, por exemplo, continua com as mesmas luvas calçadas depois de ter mudado a cama da Dona Isabel. Este é também um erro grave que deve ser evitado. A bata e o avental têm por objetivo proteger os profissionais e as pessoas que cuidamos, minimizando a contaminação do fardamento, do vestuário ou da pele. As máscaras faciais e os óculos são utilizados quando há risco de salpico de sangue, fluidos ou secreções. As máscaras devem ser também utilizadas quando as pessoas cuidadas apresentem infecções respiratórias contagiosas. Devemos ter em conta que as máscaras não são todas iguais e que devem ser adaptadas à situação clínica de cada pessoa. Quando somos nós, os prestadores de cuidados, quem tem sintomas como tosse ou espirros, devemos colocar máscara para proteger as pessoas que cuidamos. Como remover o equipamento de proteção individual? Removemos as luvas em 2 etapas. Primeira etapa, pegue no bordo da luva junto ao punho. Retire da mão, virando de dentro para fora. Segure com a mão oposta. Segunda etapa, coloque o dedo da mão sem luva por baixo da outra e remova-a. Vire a luva do avesso, criando uma bolsa para ambas as luvas. Descarte as luvas para o contentor apropriado. Higienize as mãos. Removemos também o avental em 2 etapas. Primeira etapa, rasgue o avental atrás junto ao pescoço. Deixe cair até à cintura, ficando virado do avesso. Segunda etapa, rasgue o avental no matilho da cintura. Dobre o avental da esquerda para o meio e da direita para o meio. Mantenha o avental virado do avesso. Descarte o avental para o contentor apropriado. Em relação à máscara, removemo-la tocando nos elásticos ou atilhos e nunca na parte da frente. Depois, descarte a máscara para o contentor apropriado. Higienize as mãos. Conclusão. Neste módulo dedicado à prevenção e controle das IACs, destinado a profissionais que exercem a sua atividade em ambiente residencial, tomamos consciência das suas implicações para os indivíduos, unidades prestadoras de cuidados e sociedade em geral e da importância da sua prevenção e controle. Identificamos os principais elementos do controle da infecção: o doente ou hospedeiro, o micro-organismo ou agente, ambiente. Ficámos a conhecer algumas das boas práticas relacionadas com a prevenção e controle da infecção e como aplicá-las no dia-a-dia de trabalho. Ficámos com o conceito de que as medidas de precaução básica se aplicam a todos os doentes, em todas as unidades de saúde, todos os dias. Relembramos que, para além dos aspectos focados, a segurança em termos de controle de infecção depende também de boas práticas na esterilização, higienização do ambiente, de materiais e equipamento, e da triagem e processamento de resíduos, temas que trataremos noutro vídeo.
Esperamos que este módulo do Cuidar Bem, Fazer Melhor seja útil para ajudar a prevenir e controlar as IACs e, assim, contribuir para proporcionar cuidados de excelência.